A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Primeiro eu quero que você abra lá em Marcos, capítulo 7. E depois no livro de João, capítulo 11. Deus é fiel. Confesso que eu tentei colocar a mensagem no iPad, mas desisti. Ainda não sou tão moderno igual os meninos aqui, tudo no iPad. Eu ainda vou nas minhas notas. Se você ver os meus esboços, gente, você não entende nada. Às vezes nem eu entendo, só Jesus mesmo para ajudar. Muito bem. Marcos capítulo 7 e João capítulo de número 11. Deixa aberto nesse texto. Nós queremos hoje de manhã ministrar uma palavra, com a graça do Senhor, que tem por tema: Cristo é a resposta. Você podia dizer para quem está pertinho de você mais uma vez: Cristo é a resposta para a sua vida? Cristo é a resposta. Amém, querido? Ele é a resposta. Olha, existem algumas cenas de nossa vida que nós, de fato, não temos orgulho nenhum de lembrar ou de mencionar, a não ser por conta de compartilharmos com alguém a respeito daquilo que Deus de fato fez em nossa vida. Eu me lembro quando eu era muito mais jovem, quando ainda estudava, na minha época, nós chamávamos a 5ª série até a 8ª série de ginásio. Hoje tem um outro nome, se chama... Como é que é, gente? Ensino fundamental. Na minha época era ginásio. E quando eu estava cursando a 7ª série, prestes a entrar na 8ª série, naquele ano, faz de 13, 14 anos de idade, não levei tão a sério os estudos. E ao final do ano, a notícia que a minha família aguardava, que era de uma aprovação de ano, ela não veio. E aqui o vosso pastor bombou, entendeu? Explodiu para todo lado. E o incrível, porque naquela época nós podíamos ficar de recuperação em 2 matérias, eu não sei como é hoje, e eu fiquei em 3, e uma delas justamente pelo assunto que eu mais domino, eu bombei por causa de um ponto em inglês. Hoje eu falo fluentemente, se viu, né? Quando a gente fala que eu, aquele santo varão ali, pronto, pastor Antônio Maia, se eu contar, o professor de inglês reprovou ele, devolveu até o dinheiro que ele pagou. Disse para ele: ó, pastor, o negócio muda de área, está aqui o investimento que o senhor fez com juros, entendeu? Estou devolvendo, não tem solução, não tem. E ele disse: não, agora vocês vão ver que agora eu vou falar, para valer. E agora está nessa oração para ver se o senhor... O Pentecostes vem na vida dele para ele receber umas línguas igual lá de Atos, que no estudo não vai, só no milagre. Então eu bombei, meu irmão. Mas eu me recordo quando a minha mãe, Santa Mãe, fez uma pergunta que geralmente nós fazemos quando as coisas saem do trilho. A minha mãe fez essa pergunta: o que é que eu fiz? Eu me lembro quando mamãe se assentou no corredor de casa, na Amador Bueno, na Vila Industrial, e chorou muito. E agora aguardava a chegada de meu pai, que ainda foi ao colégio numa tentativa de resolver o problema. E para piorar a situação, eu bombei na 7ª, e o exemplar pastor Josimar bombou na 8ª, pagando a formatura. Então você imagina como é que foi o final de ano, aquele Natal, como é que foi em casa. Mas a pergunta de meu pai e de mamãe é: o que é que eu fiz? De fato, quando as coisas não estão dando certo, o homem tem essa tendência de começar a vasculhar
sua alma, seu coração, numa tentativa de descobrir o que é que está errado, onde está o erro e qual é a solução. Nós ficamos assustados com as atitudes que estamos observando na nossa sociedade. Dias atrás, nós fomos informados a respeito de alguns rapazes, alguns elementos que nós não temos orgulho de pensar neles, por conta da atitude, rapazes que invadiram um consultório odontológico, e por conta do profissional, no caso a dentista, não ter R$30, ou não ter dinheiro, apenas R$30, um deles jogou álcool e ateou fogo. E a sociedade agora começa a perguntar: o que é que nós precisamos fazer? Porque o nível de criminalidade nos assusta. Os homens estão numa tentativa de responder às suas necessidades, à sua procura por paz, e nessa tentativa estão dizendo, alguns dizem que a solução talvez se encontre na igualdade social. Acham que a erradicação da pobreza vai melhorar por demais a questão da criminalidade, a questão da maldade que existe no ser humano. Outros afirmam que a solução se encontra na educação de base, que se nós tivéssemos um bom ensino desde cedo, então esse bom ensino daria bons cidadãos e, como consequência, uma sociedade mais equilibrada e justa. Há aqueles ainda que dizem que nós temos que discutir a questão da idade dos jovens infratores, diminuindo assim a questão da sua maioridade, de uma idade para outra, 18 para 16, alguns insistindo para que a questão sexual dos nossos filhos tenha uma redução de 16 para 14 anos. E na Europa essa redução já foi para 12, em alguns lugares para 9 anos. Isso significa dizer que se o seu filho de 9, 12 ou 14 for abordado por um adulto consciente, que o abuse ou abuse dele e o leve ao final para uma jornada sexual, você como pai não pode tomar judicialmente nenhum tipo de medida. São as discussões do nosso país. Ao passo que nessa tentativa de se descobrir onde está o problema do ser humano, nós descobrimos textos que nos afirmam categoricamente onde se encontra, onde está o problema do ser humano. Por exemplo, Marcos capítulo 7, versículo de número Marcos capítulo 7, versículo de número 14 em diante, melhor dizendo 21, o Senhor Jesus disse de forma enfática onde estava o problema do ser humano, dizendo: é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior e contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Deus prontamente informou onde se encontra o problema do ser humano, que não é de ordem educativa, nem de questão de idade e nem de uma questão de ordem social. O problema do ser humano está no seu interior, no seu coração. Talvez seja por isso que o apelo do sábio, quando falou de entrega, Deus pediu: filho,
dá-me o teu coração. E nós ficamos impressionados, porque parece-nos que nessa tentativa de se descobrir onde é o problema, não só se tem esse desejo, mas também se tem o desejo de se encontrar o remédio ideal. Uma vez que se sabe onde está o problema, qual é a solução adequada para se tratar de certas mazelas, de certas questões que dominam o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo foi interpelado por um carcereiro a respeito de como poderia mudar a história de sua família, a história de sua casa, tão cativa, tão presa à escravidão, aquele carcereiro lhe fez uma pergunta, lhe dizendo: o que é necessário que eu faça para que a minha família mude de rumo, para que a vida daqueles que eu amo seja amplamente salva? Então a resposta que Paulo dá, ela é simples e objetiva: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa foi a resposta ao carcereiro. De fato, se você deseja encontrar segurança, remédio para a sua família, para a sua casa, solução, esta solução ideal não se encontra em outro lugar que não seja na pessoa extraordinária, incomparável, maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é e ainda é e permanece como a resposta ideal e adequada para as questões do coração do homem. Ele é a solução adequada, perfeita. Ele é o remédio, o preço que foi pago para nos salvar. Você podia dizer mais uma vez: Cristo é a resposta para os seus problemas. Diga para quem está perto de você: Ele é e sempre será a resposta para os seus problemas. E quantos se encontram aqui hoje de manhã que podem dizer aleluia onde está, por já terem usufruído desta solução para a sua vida? Nós que aqui chegamos, de certa forma, já encontramos esse remédio em dado momento, e o Senhor Jesus entrou em nossa vida, e nós que éramos refém, escravos do pecado, hoje fomos libertos pela graça e pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. É por isso que você pode dizer hoje aleluia. É por isso que você hoje é livre. É por isso que você hoje anda seguro nas pisadas do Mestre. Solução. Parece-nos que algumas famílias, elas têm esta visão muito bem definida em suas almas, no coração. Até porque não são todos que fazem desta visão uma realidade em termos de prática de vida. O homem, à medida que o tempo passa, à medida que a vida avança, tem sempre a tendência de excluir Deus de sua agenda. Mesmo nós que professamos uma fé, se averiguarmos com muito cuidado nossa agenda, nós vamos descobrir que o Senhor vai participando de muitas poucas coisas. A semelhança do nascimento de Jesus, quando a Bíblia dizia que não havia lugar para eles, então isso tem se tornado um discurso no coração de muita gente. No entanto, existem aquelas famílias que têm essa percepção muito bem alicerçada. Este é o caso da família de Lázaro, texto que encontramos em João capítulo 11, e você pode observar a cena que se desdobra, porque ela é simplesmente fantástica. Jesus estava prestes a ser crucificado. Aqui nós encontramos um dos últimos estágios do ministério do Senhor, e é interessante o que estava acontecendo. A Bíblia diz que um certo homem chamado
Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ora, quando nós lemos esse texto, nessa curta narrativa, nós vamos encontrar uma família atravessando por uma situação de necessidade. A Bíblia diz que Lázaro estava doente, e a informação que é prestada a Jesus é: aquele a quem tu amas. E aqui nós extraímos um primeiro pensamento que é muito importante você pôr em sua alma. O fato de nós termos um bom relacionamento com o Senhor, de sermos íntimos dele, de professarmos a fé e termos uma visão clara dos acontecimentos que diz respeito ao céu, uma boa teologia e uma fé nele. Estas questões e estas situações não significam em absoluto que nós não iremos enfrentar dificuldades pela vida. Você pode usufruir de um bom relacionamento com Deus e ainda assim enfermar. Isso não significa absolutamente que você está em pecado, mas que você simplesmente convive com esta vida e com os seus muitos desafios. Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. E é tão bom saber que, a despeito de andar com o Senhor, a enfermidade não significa desprezo ao amor oferecido a Ele. Nós ficamos assim, impressionados, porque ao enfrentar uma dificuldade, aquela família prontamente arruma uma forma, uma maneira, para que essa informação chegasse aos ouvidos de Jesus, para que Jesus tomasse a consciência do que é que estava acontecendo com a sua, ou com gente que ele amava. Nós não sabemos, porque o texto não nos informa quem é que informou Jesus a respeito do que estava acontecendo na casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas o fato é que esta família desenvolve uma condição para que Jesus conhecesse o estado daquele lar. Será que, ao apresentar a Jesus a situação que estava enfrentando, essa família não estava apresentando porque tinha a ciência, o conhecimento, nutria uma expectativa na alma com relação àquilo que Jesus poderia realizar? É claro que existia uma expectativa no coração de Marta e Maria. Você logo percebe esse fato quando Jesus chega em Betânia e trava um diálogo com Marta, versículo 21. E Marta diz a Jesus: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Alguns podem afirmar que essa colocação de Marta, ela era acusatória. O Senhor não estava, por isso que aconteceu. No entanto, poderemos afirmar também a plena consciência e a fé que Marta tinha, e o valor que atribuía à presença divina, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, Senhor. E logo disse: mas sei, versículo 22, vamos ler: sei, eu sei. Que convicção Marta tinha. Eu sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Eu sei que o destino está nas tuas mãos.
Eu sei que o que o Senhor pedir, Deus pode fazer. Eu sei, eu tenho essa convicção em minha alma. Quantos hoje de manhã tem essa convicção de Marta, alicerçada na alma? Eu sei. Agora é importante você pensar que o fato de termos uma fé, o fato de termos uma expectativa naquilo que Deus pode fazer, uma esperança, isso não significa tomar o controle da situação. Porque fé não é manipulação. Fé significa dependência, significa quietude também nas mãos daquele que vai decidir o rumo da história. Então essa mulher, essa família procura o Senhor, e a informação lhe é prestada. O Senhor então, ao ouvir aquela palavra, ao ser informado do que estava acontecendo, diz o versículo 4, que o Senhor lhe dá uma informação. O Senhor responde: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas à medida que o Senhor fala, responde, a Bíblia diz que ele também decide. Ele simplesmente decide, versículo 6. Mesmo após saber do estado daquela família, a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias no lugar onde estava. É interessante nós notarmos que após receber a informação de uma situação complicada, de uma família que o Senhor Jesus amava, como está no versículo 5, Jesus toma essa decisão de ficar mais um tempo aonde estava. Nós não sabemos bem ao certo o que é que Jesus estava fazendo que fosse tão importante para que ele se demorasse em atender a necessidade de uma família, mas decidiu. A aparente demora de Jesus não tinha a ver com o fato de não amar a família, porque a Bíblia diz que ele amava a família. Você podia dizer para quem está perto de você: a suposta demora de Deus. Diga: a suposta demora de Deus não significa que Deus não te ama. Também é importante você pensar que não tinha a ver com o princípio de não querer se envolver com o problema, de fugir da realidade, do choro, da dor, da luta. Porque se há algo que o nosso Deus nunca fez, foi fugir de uma situação que demanda uma atenção maior e um carinho mais profundo. Também é importante você pensar que não é descaso, não é menosprezo, não é dar de ombros com quem quer que seja. Havia um propósito específico delineado pelo próprio coração de Deus, que sabe o que está fazendo. Você podia se lembrar do que o profeta Isaías declarou, dizendo assim: que o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera, que o nosso Deus sabe o que está fazendo. Alguns acham e compreendem que Deus não sabe o que está fazendo. Será que existe alguém que deseja afirmar categoricamente que Deus não sabe o que está fazendo, que Ele é nécio, não tem o domínio da situação, por isso não se apresenta? Olha, se você observar o versículo, capítulo 11, versículo de número 15, o Senhor fala no primeiro momento de um objetivo, mas
Antes de nós lermos esse, porque esse é o segundo, no versículo 4, nós já encontramos um propósito maior. O Senhor diz aqui: olha, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus. Você podia glorificar o Senhor, porque as situações de tristeza, de complicações que envolvem a nossa vida, tem um propósito específico. Talvez você não compreenda agora, mas é para a glória de Deus. A demora do Pai, a demora do Senhor, significa que Ele está trabalhando para a glória do seu nome. Mas não só por essa razão. Versículo 15, quando o Senhor Jesus informou que Lázaro de fato não estava enfermo, que ele estava morto, o Senhor disse assim: é para o vosso bem. Diga: é para o meu bem. Diga: é para o meu bem. Toda essa situação é para o meu bem. Estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. É para que a sua fé seja fortalecida. É para que você compreenda melhor quem Deus é e quem você é. Então havia um propósito. Ainda que Marta e Maria não enxergassem, não compreendessem o porquê desta situação, Jesus estava vendo, enxergando uma oportunidade do Pai ser glorificado, de seus filhos serem acrescidos na fé. E o mais importante na vida não é ficarmos acomodados confortavelmente, mas sim a glória de Deus e o seu crescimento espiritual. Apesar da demora, apesar do processo que o Senhor escolheu para tratar com aquela família ser um tanto complicado de se absorver, o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos, versículo 11: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Nosso amigo Lázaro está com dificuldade. Eu sei o que se passa naquela família. Eu sei o que está acontecendo. Para eles o tempo de crise, de ápice de dor, talvez já tenha passado com o enterro do próprio Lázaro. Mas eu vou lá para despertá-lo. Interessante você perceber Jesus dificultando, aparentemente dificultando o processo. Não era mais fácil chegar lá com Lázaro doente? Parece que Jesus simplesmente escolhe deixar a situação ficar mais difícil, talvez para nos ensinar que para Ele não existe situação mais difícil, maior ou menor. Ele sabe lidar com todas as questões da vida, maiores ou menores. E nada e ninguém pode, ou situação alguma pode afetar o seu poder e a sua autoridade. Então, como alguém disse, quando tudo ficar difícil, improvável, impossível, então Deus age. O Senhor diz: vamos despertar Lázaro. Minha oração, principalmente nessa noite, madrugada, foi simples: Senhor, alguns de nós estamos enfrentando um processo mais duro, e parece-nos que o Senhor deixou a situação piorar. Mas a minha oração é para que essa palavra que o Senhor disse aos seus discípulos aconteça em nosso meio. Eu vou despertar Lázaro outra vez. Eu vou despertá-lo. E agora nós encontramos o Senhor chegando à casa de Marta e Maria com uma missão. Tudo ficou mais difícil o consolo,
ficou mais difícil oferecer amor, ficou mais difícil desenvolver comunhão, ficou mais complicado falar que Ele ama, ficou mais difícil explicar porque demorou, tudo ficou mais difícil. Mas quando Jesus chega, não existe pessoa que não deseje falar com Ele e falar de sua própria alma e de seu próprio coração. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, eu sei que tudo seria diferente, porque tudo que o Senhor pede ao Pai, Ele pode conceder. E Jesus ouve aquela palavra e diz a Marta: o teu irmão ressuscitará. A versão King James diz que Ele assegurou, teu irmão ressuscitará. Aqui vem o ensino, não vamos parar por aqui e não vamos entrar por esse lado, mas aqui é um ensino que Jesus está prestando por conta própria, falando a respeito da vida daqueles que o amam e o aceitaram como único e suficiente Salvador. Chegará o dia em que aqueles que dormiram no Senhor, ao ouvirem a voz do Senhor, ressuscitarão. O teu irmão ressuscitará. E Marta, como era muito bem esclarecida, parece que havia sido muito bem discipulada, muito bem ensinada, teologicamente correta. Ela diz: olha, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso vai suceder a todos os crentes do Senhor Jesus. Então Jesus lhe esclarece o assunto, dizendo: eu sou. Como é bom nós ouvirmos essa palavra, eu sou, porque de fato Jesus Cristo aqui está dizendo, está reivindicando para si a divindade. Eu sou. Foi a mesma palavra que Deus disse a Moisés por ocasião do livramento de Israel, quando o Senhor enviou para libertar Israel das mãos opressoras do Egito. E Moisés perguntou: o que é que eu vou dizer quando me perguntarem quem enviou? E Deus disse a Moisés: diga, eu sou. Jesus simplesmente aborda o assunto difícil, dizendo a Maria: Maria, por que é que você, Marta, por que é que você está preocupada quando a situação da sua família está nas mãos do próprio Deus? Eu sou. Você podia glorificar o Senhor, porque o Cristo que você adora, o Cristo que você serve, o Cristo que é Senhor da tua vida, Ele é Deus. Eu sou. Meu problema está nas mãos dEle, minha família está nas mãos dEle, minha casa está nas mãos dEle. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Marta, você crê nisto? Quantos podem nessa manhã glorificar o Senhor? Porque nós servimos a um Deus que é o eu sou, Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou. Eu sou. Logo Marta diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Deixa eu lhe falar, olha, às vezes nós achamos que estamos tratando com quem? Falando com quem? Às vezes nós tratamos com o Senhor como se estivesse tratando com qualquer pessoa. Desenvolvemos um diálogo, uma palavra, e nos esquecemos que esse Senhor que estamos tratando, Ele é o próprio Deus encarnado. Ela diz: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem Jesus Cristo é para você? Quando as lutas chegam, quando a situação fica difícil, quando as perdas são a realidade, ainda assim existe no profundo de nossa alma uma declaração tão extraordinária como a de Marta: eu sei, apesar da perda que tive, do irmão que partiu, da dor que chegou, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Eu sei. Marta encerra o assunto com o Senhor, procura Maria. Jesus fala com Maria, Maria adora o Senhor. E logo Jesus chega
ao lugar onde Lázaro havia sido sepultado. E a cena, ela é simplesmente maravilhosa, porque o Senhor Jesus estava muito consciente daquilo que ia fazer, não tinha dúvidas a respeito de sua jornada a Betânia, que distava 3 quilômetros de Jerusalém. O Senhor Jesus simplesmente, ao chegar naquele lugar, porta fechada, túmulo fechado, situação complicada, uma multidão observando a cena, o Senhor Jesus simplesmente dá uma ordem: tirem a pedra, removam qualquer tipo de obstáculo. Ele prontamente é obedecido, e Jesus mais uma vez se dirige a Marta, irmã do falecido, lhe dizendo: Marta, eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Embora Marta tivesse uma boa teologia, embora estivesse falando de suas convicções, embora estivesse sendo ministrada pelo Senhor, ainda estava dizendo, parece que num reduto de resistência com relação a Deus: já cheira mal há 4 dias, não mexa nisso. Mas Jesus disse a ela: Marta, Marta, eu sei que você tem tido muitas dificuldades e dores, e como a grande maioria, para não dizer maioria, vocês não acreditam no milagre. Mas deixa eu te encorajar, Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Você podia olhar para quem está pertinho de você: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver um milagre. Se você crê, você vai ver a graça do Senhor. Jesus simplesmente naquela hora, ele ora: Pai, te dou graças porque me ouves. E logo após orar, uma multidão à volta, ao redor, o Senhor Jesus libera uma palavra de autoridade com relação ao morto, dizendo: Lázaro, versículo 43, vem para fora. Então o homem que havia morrido viveu. Saiu da gruta, viveu. O homem que havia morrido viveu. O Senhor Jesus então simplesmente tratou daquela situação, mostrando àquela multidão, aos homens e ao nosso coração tantos anos depois, que Ele é a solução para os problemas de nossa família. Mesmo aqueles que são insolúveis, mesmo aqueles que nós não acreditamos, mesmo aquele que nós achamos que Deus está demorando demais, Deus é a resposta para os problemas de nossa sociedade. Cristo é a resposta para a enfermidade de nossa alma. Ele tem poder para ressuscitar aquele que morreu, aquele que está morto. E você podia dizer aleluia hoje de manhã. Ao pensar em toda essa cena e essa ilustração, existem algumas ponderações que eu quero fazer com você. Uma delas diz respeito a um pensamento como esse: de fato eu não sei o que morreu em sua vida, se por conta da luta o relacionamento com Deus até foi extinto, se por conta da perda você se sente preterido pelo Senhor, seja o que for. O que eu sei é que Jesus Cristo é a solução para os seus problemas. E se Ele é a solução, eu aprendo em primeiro lugar aprendo lições que eu não quero deixar de praticá-las. Em primeiro lugar, apresente a sua demanda, a sua causa a este Deus, com a certeza de que você não será frustrado.
Apresente a sua luta, apresente a sua causa, apresente as suas tragédias a este Deus. Certamente você não será frustrado. Diga para quem está pertinho de você: Deus não vai frustrar o seu coração. Jamais. Jó, no auge de sua perda, declarou: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Jamais. Veja, capítulo 12. Eu gosto demais dessa cena. Havia uma expectativa no coração da família. O que é que eles queriam que Jesus fizesse? Tratasse da situação de Lázaro, tratasse da enfermidade. Ora, o fato de quererem que Jesus tratasse significava tratar como eles queriam? Pode ser que sim, mas Jesus tratou como ele entendeu que era necessário. E como Deus e como Senhor, ele pode determinar a maneira e a forma que ele irá sarar ou curar a nossa casa. Então veja, capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que o que, gente? Que havia morrido e fora ressuscitado entre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos convidados, sentados aonde? Sentado à mesa com Jesus. Olha, quando a minha mãe faleceu em 2010, fevereiro de 2010, uma pessoa disse assim: que pena, pastor, porque Deus não respondeu às orações de vocês e não curou. Então eu disse: você está redondamente enganado, porque Deus curou a minha mãe, só não curou como eu queria, só não curou da maneira que eu queria, e não curou para mim. Deus curou para ele, porque agora onde a minha mãe está, ela não tem mais dor, ela não tem mais lágrima, preocupações. A cura que Deus deu para minha mãe foi absoluta. Agora ela gosta de um céu que nós desconhecemos. Agora minha mãe descansou das suas ações. Deus curou, Deus ouviu, mas curou do seu jeito. Não foi a minha maneira, não foi para satisfazer o meu ego. Curou. Você quer cura? Então vou curar, meu filho. Mas vou curar de uma maneira que você não compreende. Mas um dia você vai ver a sua mãe assentada à mesa comigo. De fato, o que basta a cada um de nós? Você observa o capítulo 12, versículo 9. Veja só, por um outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E por causa, versículo 11, do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Que coisa espetacular! Por causa de toda aquela cena, por conta de toda aquela complicação, muitos estavam crendo em Jesus. Dor que traz vitória, morte que traz vida a tantos, ressurreição. Deus curou, Deus atendeu, Deus ouviu. E agora nós encontramos essa cena, Lázaro assentado à mesa. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque um dia nós vamos encontrar muitos que foram curados e estão assentados à mesa com a pessoa de Jesus Cristo. Você podia dizer para quem está pertinho de você: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, sempre sabe o que está fazendo. Ele é o remédio e a solução para as nossas vidas. Olha, segundo lugar, e eu quero que você compreenda e aprenda isso: não ouse usar a adoração que foi feita no ontem como instrumento de reivindicação para as bênçãos do hoje, com barganha para se apertar, para se dizer a Deus que se merece algo por causa das lutas de hoje. Cobradores da adoração oferecida.
Tudo que recebemos do Pai é por graça, amém, queridos? Mas porque é o que nós oferecemos a Deus, nós queremos reivindicar algo porque oferecemos a Ele algo. Note, me encanta demais, a Bíblia é enfática, é tão cheia de detalhes. Versículo 2 do capítulo 11 diz assim: olha, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, que lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Essa Maria foi a que entrou na casa de Simão e com vaso de alabastro quebrou o gargalo e ofereceu óleo sobre Jesus. Valor do óleo 300 denários, o salário de um trabalhador anual. Para você ter ideia do valor, Judas ficou possesso porque vendeu Jesus por 120 denários. 300 denários, adoração. Maria podia, no auge da luta, dizer: o Senhor não me reconhece? Eu sou aquela que lhe ofereceu adoração, aquela que foi fiel, aquele que é dizimista, aquele que vai à igreja, nós oferecemos adoração e agora somos cobradores dela. Estamos barganhando o amor oferecido, exigindo: Deus, eu cantei louvores ao teu nome, eu ofereci do bom do melhor, agora o Senhor precisa me atender. É interessante que Jesus não se deixa comprar. Você olha para o Velho Testamento e vê Caim e Abel oferecendo adoração, mas Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. O que é que nós oferecemos, meu irmão? É por amor e paixão. O que você ofereceu no ontem, seja um abraço a alguém, uma visita a alguém, um telefonema, uma oferta, um ato de louvor ao Senhor, e agora você não pode pôr na sua agenda o assunto dizendo: Senhor, eu fui fiel, muito bem, servo bom e fiel, entrai para o reino do meu Pai. Mas não põe no seu coração a discussão, porque você vai se amargar. Maria, em nenhum momento ela leva o assunto para ser tratado com o Senhor nessa direção. Maria, quando se encontra com Jesus, ela simplesmente se ajoelha e diz como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Ela desabafa, prostrada aos pés do Senhor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não levanta questões como essa: me sacrifiquei tanto pelo Senhor, e o que eu recebi foi a tua demora, foi a ausência da tua atenção, foi o teu cuidado quando eu queria. Será que tem gente que vai adorar o Senhor aqui nessa manhã sem interesses mesquinhos, sem pensando que está depositando um banco e que vai sacar como quer, porque Deus é um gerente que vai satisfazer aquilo que você quer? Ou o teu Deus, Ele é o eu sou o soberano que decide a vida, e quando eu decido, você continua ou não me adorando? Você podia olhar para quem está pertinho de você e dizer: tem lugar para adorar a Deus de manhã? Tem lugar no seu coração ainda para, em minhas lágrimas, você dizer: ontem eu quebrei o vaso de alabastro, mas hoje eu vou levantar as minhas mãos em minhas lutas e perdas e dizer: louvado seja o Senhor por tudo, tu és o eu sou. Eu não trato com Deus as minhas questões porque sou fiel. Não trato com Deus as minhas lutas porque ofereci algo extraordinário que encantou o coração do Senhor. Isso vai ficar para o memorial na minha vida, vai ficar para o memorial na história. Deus não vai permitir que as minhas ações caem por terra, mas quando as lutas chegarem, eu quero continuar dizendo: louvado seja o Senhor que deu e que tomou, bendito seja o seu santo, glorioso e bendito nome. Para a gente orar e partir para a ceia, a única coisa
que Deus pede de cada um de nós, de minha vida, de sua vida, de nossa família, a única coisa que Deus pede é que nós não percamos a fé no processo da luta. Ele pode ser complicado, ele pode terminar numa situação indesejada, mas ainda assim Deus está dizendo a cada um de nós: não perca a fé, não perca a esperança. Marta, não te hei dito que se creres, verás a minha glória? Deus estava ciente do que estava fazendo, sabia muito bem o que ia realizar, estava construindo um final de história extraordinário, estava realizando algo que seria narrado e contado pelas gerações que viriam pela frente. Deus está trabalhando, precioso e amado irmão, uma história extraordinária. A única coisa que Deus pede a cada um de nós: não atrapalhe o agir de Deus, apenas se submeta e o adore, e tenha fé no seu coração. Diga para quem está perto de você: não perca a fé, não perca a fé. O processo você pode não gostar, pode não compreender, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe onde vai chegar, quando vai chegar, o momento certo da história, e Ele é quem vai decidir os rumos da nossa família para a glória do seu santo nome. E não tenha medo das escolhas do Senhor, elas são extraordinárias, maravilhosas, e causam louvor e bênção a nossa vida. Eu queria que você curvasse sua cabeça onde você está. Talvez você esteja procurando soluções. Onde é que ela se encontra? Onde se encontra a solução para a minha família, para a minha casa? Deus não me atendeu, Deus não me ouviu. E hoje você chegou à casa do Senhor para ouvir que Ele é a resposta. Ele é a resposta. Você não precisa compreender o que Deus vai fazer, você precisa ter fé. Você não precisa ter a sabedoria, saber tudo, porque chegou mais tarde ou mais cedo. Jesus não dá essa informação a Marta e Maria, a razão do porquê de sua demora. Ele simplesmente chegou a hora que tinha que chegar e tratou como deveria ser tratado. O que mais me incomoda, querido, diz respeito à nossa capacidade de querer dizer a Deus que nós temos sido tão fiéis, por isso merecedores, barganhar as bênçãos ou falar da adoração que foi prestada. No ontem, como uma obrigação que Deus terá no hoje, para nos atender, por causa de nossa luta. A adoração que você fez a Deus foi de coração puro, então não a perca, porque foi genuína no ontem. Mas agora na sua luta hoje, você quer dizer que Deus não está sendo fiel, porque você é fiel. Ora, meu irmão, isso é um grave pecado, porque Deus é fiel. Ele é fiel. A solução não está no melhor trabalho para você. A solução não está no melhor estudo, num outro casamento, minha irmã. Esse é o casamento que Deus te deu. A solução não está nos índices sociais de melhoria. Você vai descobrir
que na Europa, que tem índices altíssimos de igualdade social e de recursos, são os lugares onde mais se cometem suicídios, porque há um vazio na alma que só Jesus preenche. A solução está em Jesus. E se você tiver Jesus, você pode ter certeza que Ele vai tratar de você, do seu coração, de suas dores, que Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar. Talvez o prosseguimento da vida não seja mais como você gostaria, mas Ele vai tratar com você sobre isso, tenha certeza disso. Ele vai tratar com a sua vida e com a sua casa, tenha certeza disso. Não vai falhar, porque Ele é fiel. Será que tem alguém aqui hoje de manhã que quer colocar o seu problema nas mãos do Senhor? Tem gente assim que quer colocar o problema nas mãos do Senhor? Talvez você tenha procurado resolver de todas as formas, mas colocar o problema nas mãos do Senhor. Alguém disse a respeito de Jesus: não podia Ele, que amava tanto Lázaro, não permitir que ele não ficasse doente? Deus tem ouvido tantas perguntas do coração dos homens, mas eu queria que você hoje, por conta da sua luta, pudesse adorar o Senhor, com certeza de que Deus trabalha para aquele que nele espera, e que Ele vai fazer o melhor sempre, 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 sempre.